Moçada, vamos lá para a nossa última questãozinha da playlist? Se você ainda não assistiu as outras, dá uma conferida, pessoal. Veja na sequência, tá? A explicação ela vai do conceito inicial de força resultante, passa para as leis de Newton propriamente dita, e tem 3 questões, um nívelzinho vai crescendo, né? E aí a gente chegou nessa última questão, coloquei um nível um pouquinho acima, mas creio que nada que você não consiga fazer. Essa questão, ela exige o cálculo da força resultante apenas. Então, que não precisa aplicar as leis de Newton de fato, apenas o conhecimento de força resultante. Isso aqui está bem explicado nessa primeira aula de força resultante. Olha só esse desenho. Nós temos aqui o plano cartesiano XY e temos aqui um total de 5 forças, são 5 vetores desenhados aqui no plano espacial, no plano XY. Cada força, cada vetor tem o seu módulo em newtons, a sua intensidade e a direção e o sentido. Então nós temos aqui 2 forças na linha horizontal, em cima do x, uma de 15 para a direita, uma de 5 para a esquerda. Na linha vertical, que é o y, nós temos 5 para baixo, 5 para cima, 5 para baixo. E temos aqui, eu até destaquei, eu coloquei em azul, uma força formando um ângulo de 60 graus com o eixo x, que vale 10 newtons. Então dá um total de 5 forças. O objetivo é trocar as 5 forças por apenas uma, que vai fazer o papel das 5 ao mesmo tempo, que é a força resultante. Tá? Nesse caso, como que a gente começa? Bom, pessoal, faça uma pausa no vídeo para você tentar fazer sozinho, faça o seu rascunho e aí a gente vai conferir, beleza? E aí, o que você conseguiu fazer? Já chegou em algum resultado? Então vamos fazer o seguinte. É claro que você pode fazer isso aqui de algumas formas. Eu vou explicar, vamos fazer assim, da redução. A forma da redução, a gente vai resolvendo por eixos. Vamos começar no eixo x, depois y, e a gente vai diminuindo os vetores. Então de 5 cai para 4, depois cai para 2, até ficar um só, que é a força resultante. Beleza? Então vamos lá. Começando aqui no eixo x. Olha só para o eixo x, deixa as outras por enquanto. Nós vemos 2 forças, uma de 5 para a esquerda, uma de 15 para a direita. Olhando essas duas, nós observamos que são forças no sentido contrário, né? 15, cabo de guerra, pessoal, 15 para a direita, 5 para a esquerda. Entre essas duas, qual que vai ser a força resultante? É 15 menos 5, que vai dar 10. Então eu posso trocar essas duas forças, essa de 15 e essa de 5, por uma de 10, na direção e no sentido da maior, ou seja, é como se você descontasse 5 dessas 15 aqui e sobrasse 10. Tá? Então, esse 15, aí eu apago esse 5 aqui, tá? 5, tiro 5, vou descontar 5 aqui, e ficou uma força de 10 para a direita. Ou seja, eu já fiz a redução daquelas duas. Tá bom? Já diminuiu, né? Ficou 4. Agora vamos analisar aqui no eixo Y. 5 para cima, 5 para baixo. Ah, não, mas aqui é tranquilo demais, vai dar 0. Porque essa força para cima, 5, para baixo, 5 menos 5 dá 0. Significa que elas se anulam. Ótimo, coisa boa. Então, se anulou, você simplesmente ignora, despreza. Então, aqui no eixo Y, não tem força resultante aqui, porque elas se anularam. É a mesma coisa que nada? Exatamente, a mesma coisa que nada. Então, no final das contas, ficou só 2 mesmo. 2 de 10. Usou 2 de 10 não vai dar uma de 20, não? Não. Se elas estivessem dispostas assim, né? Mesmo sentido, mesma direção, aí sim daria 20, né? 10 mais 10, 20. Em sentidos contrários, 10 para cá, 10 para lá, dá 0. Se for um ângulo de 90 graus, você utiliza o teorema de Pitágoras. Isso está lá na primeira aula. Agora, e se for um ângulo de 60 graus? Aí você cai no caso geral. O caso geral, para resolver o caso geral, nós temos que apelar para a lei dos cossenos. Tá? A lei dos cossenos diz que a força resultante ao quadrado vai ser a soma dos quadrados das forças individuais mais 2 vezes o produto das forças, F1 vezes F2,
vezes o cosseno do ângulo, que no caso eu já sei que é 60 graus, o ângulo entre as duas forças F1 e F2. Lembrando que F1 e F2 são as forças de 10 aqui. Lei dos cossenos. Lembrando que a força resultante ela vai estar nessa diagonal entre as duas forças. Tá? Ela vai estar na diagonal entre as duas forças. E como que a gente calcula o valor dessa força? Exatamente pela lei dos cossenos. Tá? Então, a lei dos cossenos permite o cálculo do tamanho exato dessa força resultante aqui. Beleza? Agora a gente faz o quê? Substituição. Né? Força resultante vai ser... Quem que é a força 1, quem que é a 2? Tanto faz, gente, aqui, ó. Você escolhe, pode escolher. Tá? Como são iguais, aí que tanto faz mesmo, né? Então fica 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 10, vezes o cosseno de 60. Galera, essa tabelinha é bem famosa. Aqueles três ângulos principais, para a gente lembrar seno e cosseno. Lembra? Vamos lá, vamos ver se você lembra essa tabelinha, né? 30, 45, 60, esses três ângulos muito usados. Para o seno, você coloca assim, ó, 1, 2, 3. Para o cosseno embaixo, coloca o contrário, 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2. Todo mundo por 2. E raiz quadrada onde não tem 1. Dá até uma rima, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz onde não tem 1. Você tem aí uma forma rápida de encontrar senos e cossenos, pelo menos desses três ângulos. E o de 60 está aqui, ó. 1 sobre 2. Então significa que o valor do cosseno de 60 é 1 sobre 2. Tranquilo? Professor, tranquilo até aqui, né? Inclusive, já podemos até, como aqui tem um 2 multiplicando e um dividindo, a gente pode até cortar isso aqui, ó. Corta esse 2 com 2, por quê? Porque 2 dividido por 2 vai dar 1. Então é uma forma de simplificar. O que virou isso aqui? Força resultante ao quadrado ficou 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado de novo. Vocês concordam comigo que você está vendo 10 ao quadrado 3 vezes? Sim, 1, 2, 3. Eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes o 10 ao quadrado? É a mesma coisa? Sim, mesma coisa. Porque fazendo desse modo, eu até dispenso a calculadora. Ó, ao extrair a raiz quadrada do outro lado, você tem 3 vezes 10 ao quadrado, certo? O 10 ao quadrado, esse quadrado corta com a raiz, ele vai sair 10 da raiz, né? Sai 10. E o 3 vai ficar, então fica 10 raiz quadrada de 3. Como a força é medida em Newton, aqui você vai ter o valor de 10 raiz de 3, aí você pode deixar assim até melhor mesmo, que é um número irracional, 10 raiz de 3 Newton, dá aproximadamente 170, né? Desculpa, 17, aproximadamente 17 esse valor. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer coisa, coloque suas dúvidas nos comentários e a gente vai conversando. Tá? Um abraço, valeu!